Vamos iniciar nossa segunda videoaula, Geografia, primeiro ano. E para relembrar o que nós vimos na última videoaula, falamos sobre movimento das placas tectônicas, falamos sobre terremotos e finalizamos falando sobre as erupções vulcânicas. Nessa nossa segunda videoaula vamos dar continuidade a esse assunto. E para começar, vamos falar sobre as erupções vulcânicas, como elas podem se apresentar. Primeiramente, nós temos o tipo de erupção efusiva. Nesse tipo de erupção, nós vamos ter uma atividade vulcânica mais calma, caracterizada principalmente por cones do vulcão mais suaves, com a liberação de gases mais reduzida. Em seguida nós temos a erupção explosiva. Aqui, como o próprio nome já diz, é uma erupção muito violenta, agressiva, caracterizada principalmente por grandes explosões. Os vulcões são muito maiores, altos cones, a lava é expulsa com muita violência do vulcão. Nós vamos ter grande liberação de cinzas. Essas cinzas são extremamente perigosas, porque elas vêm em altíssima temperatura, podendo causar rapidamente a morte de centenas de seres vivos. Nós temos também o tipo de erupção mista. Essa talvez seja a mais perigosa, porque você tem a dualidade. Ora, esse vulcão vai estar efusivamente, ora ele vai estar explosivamente. Então, muitas sociedades acabam construindo cidades à beira de vulcões que parecem estar adormecidos. E anos de relativa paz, ele entra em erupção de forma explosiva e com grande violência, provocando desastres terríveis. Um exemplo histórico é o que aconteceu em Pompeia, né? Uma cidade na Grécia Antiga que foi completamente destruída e até hoje encontra-se restos mortais de pessoas que acabaram sendo petrificadas e são apresentadas em museus naquela cidade, naquela região. As atividades vulcânicas, elas ainda podem ser centrais, fissurais. As centrais, elas ocorrem de forma onde nós vamos ter a formação do cone vulcânico. Você tem a formação daquele corpo vulcânico no formato triangular, né? Já as fissurais, você não vai ter aquela formação do vulcão tradicional. Simplesmente você tem a ascensão do magma. O magma ele vai se derramar. É como se você tivesse ali a falha, onde as placas estão se afastando e o magma brota. E não há a formação de um vulcão, de um corpo, de um cone vulcânico. Outra questão importante que nós precisamos falar é uma região do nosso planeta conhecida como Círculo de Fogo. Essa é uma região, uma área no nosso planeta onde nós podemos encontrar as maiores atividades vulcânicas e sísmicas. É uma vasta região que vai atingir vários países e nessa área você tem o maior número de vulcões, tsunamis e terremotos. Observe essa figura. Essa área que é contornada na cor laranja é exatamente a representação do Círculo de Fogo. Percebam que existem vários pontos vermelhos, são as áreas onde nós vamos ter erupções vulcânicas. Essa região é muito mais propícia a erupção vulcânica, terremotos e tsunamis. Para que esse assunto fique mais claro para vocês, vamos observar agora, vamos assistir a um pequeno vídeo que vai mostrar a ação dos vulcões. Os vulcões têm moldado a forma do nosso planeta por milhões de anos. Capazes de criar terra firme onde antes havia apenas oceanos, vulcões têm uma enorme força de destruição e de construção. O vulcão é um fenômeno natural que consiste no vazamento de lava,
cinzas e gases vindos do interior da Terra para a atmosfera. A erupção de um vulcão tem consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados, onde causam a destruição do solo, da vegetação e de residências, a poluição da água e do ar, além da morte de diversos animais. Mas você sabe o que é um vulcão? Para responder essa pergunta é preciso conhecer as camadas internas da Terra. A primeira camada é um núcleo interno, uma camada sólida de níquel e ferro. Também composto por níquel e ferro, o núcleo externo tem uma consistência plasmática. Envolvendo o núcleo, temos o magma, a mais extensa camada interna da Terra. Sua composição é de silicatos de ferro e de magnésio, e as rochas encontram-se em forma de material pastoso chamado de magma. A crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. A crosta terrestre é dividida em pequenas porções chamadas de placas tectônicas. São das divisórias dessas placas que surgem os vulcões. As erupções vulcânicas ocorrem quando a crosta terrestre sofre uma ruptura e permite que o material, que está a altíssimas temperaturas no manto, seja liberado na atmosfera. O material que extravasa é constituído por gases, lavas e cinzas. Os vulcões normalmente apresentam um formato cônico e montanhoso. As erupções vulcânicas são frequentemente precedidas por sismos de magnitude pouco elevada. O vulcão é considerado ativo quando está em erupção, registra pequenos sismos, ou emite emissões gasosas. Aqueles que não estão em atividade mas que poderão mostrar sinais de atividade são os chamados vulcões dormentes. Os vulcões que os cientistas acreditam ser pouco provável que entrem novamente em erupção são considerados vulcões extintos. Agora então vamos falar de mais um assunto. Vamos falar sobre as rochas, os tipos de rochas. Nós temos 3 grupos de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos entender primeiramente como é que surgem as rochas magmáticas ou ígneas. Essas rochas, como o próprio nome já diz, magmáticas, vêm do magma. Elas se formam com o endurecimento, com a solidificação do magma. Quando ele endurece, volta para o seu estado sólido, nós temos ali o surgimento das rochas magmáticas. Esse tipo de rocha pode ser intrusiva ou extrusivas. As intrusivas, elas vão se formar abaixo da superfície e as extrusivas vão se formar acima da superfície. Então, quando nós temos a formação de bolsões de magma abaixo da superfície, com o passar dos anos, esse bolsão solidifica e essa rocha se forma abaixo da superfície. Aí nós temos rochas magmáticas intrusivas, porque elas se formaram, tiveram a sua origem abaixo da superfície da Terra. As extrusivas é quando o magma chega à superfície, seja através de um vulcão ou de um derramamento de lava. Essa lava vai escorrer e vai se solidificar, ela vai esfriar. E aí nós temos a rocha magmática extrusiva. Aqui nessa imagem vocês têm alguns exemplos de rochas magmáticas. É o caso do basalto, andesito, riolito, o granito. Esse é muito conhecido, né? Granito. Você pode encontrar, por exemplo, o granito de forma mais bruta nos calçamentos, né? Aquela pedra de calçamento é granito. Também é muito utilizado como ornamento em casas. Você tem muitas pias de cozinha, banheiros que são de granito. Então é uma pedra que vai ter um valor comercial, uma rocha que vai ter um valor comercial, é bastante explorada.
entre vários outros exemplos de rochas magmáticas que são encontradas na natureza. Aqui nessa imagem, nós podemos observar a origem das rochas magmáticas. Você tem aí uma galeria imensa, que seria de magma, abaixo da superfície, provinda do manto, e ela vai subindo por falhas, por brechas nas rochas, na placa, e em alguns casos vai se concentrando em bolsões. Ao longo de centenas e até milhares de anos, esse material vai esfriar, e esse bolsão ele vai, vamos dizer assim, morrer, vai se transformar em rocha novamente. Quando isso acontece, abaixo da superfície, nós temos as rochas intrusivas. Muitos anos se passam e às vezes os sedimentos, as camadas de terra acima dessa rocha vai desaparecendo, vai escoando com a chuva, com o vento, vai saindo e liberando essa rocha e ela passa a surgir. Um exemplo de rocha intrusiva que hoje está acima da superfície, é visível, é o caso da cidade próxima de Bom Jesus, Serra Caiada. Você tem uma rocha linda, imensa, que é um exemplo de rocha magmática intrusiva. Quando ela se formou foi abaixo do solo. Milhares e milhares de anos se passaram e as camadas de terra de sedimento foram levadas pela ação do vento, da chuva, e a rocha ficou exposta, aflorada, e hoje é uma montanha belíssima, maior rocha das Américas. Quando esse magma atinge a superfície através de um vulcão ou de uma fissura e um derramamento de lava, esse material solidificando na superfície é uma rocha magmática extrusiva. Rochas sedimentares, como o próprio nome já diz, são rochas formadas a partir de sedimentos. Então a rocha magmática ela vai sendo decomposta pela ação do tempo. O vento, a chuva, o frio, o calor, o gelo, plantas, as raízes das plantas que quebram aquela rocha e mais atualmente o ser humano que vai escavando, destruindo. As partículas dessa rocha vão se juntar, vão se acumular, vão se solidificando, se compactando e viram uma nova rocha diferente, que não é mais magmática, não pode mais ser chamada de magmática. Então nós chamamos esse tipo de rocha de sedimentares, porque é uma rocha que se constitui a partir de sedimentos. Se vocês observarem essa figura, a primeira, você tem uma espécie de morro que foi erodido, mas é possível ver várias camadas, é como se ela tivesse sido pintada, ela está toda listrada. Isso aí é o exemplo da ação do tempo, onde as várias camadas são os sedimentos que vão se acumulando e se compactando, formando esse tipo de rocha. Essa rocha, comparada à rocha magmática, ela é frágil. A rocha magmática ela é muito dura, resistente, é o caso do granito, né? Muito duro, resistente, usado até para calçamentos de ruas. A rocha sedimentar não serviria para isso, ela é frágil, ela se quebra mais facilmente. Aí vocês podem observar também essas outras duas figuras, que é o caso do arenito e outros dois exemplos, que vocês podem verificar, podem perceber partículas de rochas diferentes dentro, misturadas a essas rochas, apresentando a principal característica da rocha sedimentar, que é ser composta por fragmentos de outras rochas. Aqui nessa figura nós temos a formação das rochas sedimentares. Uma montanha composta de rocha magmática vai sendo decomposta, vai sendo destruída pela ação da erosão, do vento, da chuva, do calor, do frio, que vai quebrando essa rocha, as partículas vão rolando para as áreas mais baixas, vão se acumulando ali, se depositando, e com o tempo esse material endurece de novo, formando as rochas sedimentares. E por fim, nós temos as rochas metamórficas, que são rochas que inicialmente teriam sido sedimentares, mas por estarem sobre grande peso, grande pressão, têm as suas características alteradas. Então imagine rochas sedimentares que estão abaixo de montanhas. Um peso muito grande sobre essas rochas vai modificar a sua composição.
O calor ali dentro vai fazer com que essa rocha comece a se derreter, comece a se alterar, a força, o peso sobre ela vai alterando sua composição, ela deixa de ser uma rocha sedimentar e se transforma numa rocha diferente. Ela não é mais sedimentar, nem é magmática, ela é uma coisa nova, diferente, é uma rocha metamórfica. Essa palavra metamórfica vem de metamorfose, de transformação. É uma rocha que passa por uma grande transformação, principalmente devido ao calor intenso, ao peso excessivo, à pressão sobre ela. Ela vai se transformar, se alterar, se transformando numa rocha diferente, uma rocha metamórfica. Aqui nós temos exemplos: gneiss, xistos, micaxistos, o mármore. O mármore também é bastante conhecido, muito usado em adornos, confecção de estátuas, de objetos de cozinha, em cemitérios, né, em túmulos. É bastante valorizado o mármore. Aqui nós temos essa figura mostrando como se forma a rocha metamórfica. Percebam aí que você tem uma área de rocha que teria sido sedimentar e em cima dela você tem montanhas. O peso dessas montanhas vai transformando essa rocha que foi sedimentar em outro tipo de rocha. O peso, a pressão, o calor intenso aí embaixo, são quilômetros de profundidade. Você tem aí uma transformação, uma alteração desse tipo de rocha. Vamos ver agora um videozinho que vai deixar esse assunto mais claro, mais evidente para vocês. Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Muito bem, vamos continuar então com o nosso assunto.
Vamos falar agora sobre os minerais. Os minerais que têm sua origem em conjunto com as rochas, eles possuem um grande valor, uma grande importância, principalmente para questões econômicas, mas também na tecnologia. Dentro da nossa sociedade, os minerais são usados diariamente no nosso cotidiano. São de grande valor e grande importância. Os minerais eles podem ser de dois tipos, metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos são aqueles que, quando aquecidos, eles derretem e podem ser moldados no formato que nós assim desejarmos. E os não metálicos são aqueles que, quando são aquecidos, eles não derretem, eles não se moldam. Então nós podemos dar exemplos de minerais metálicos: o ferro, a prata, o ouro, o cobre. Todos eles, quando são aquecidos, eles derretem e podem ser modificados, alterados. Já os não metálicos, a gente poderia usar, exemplo, o sal de cozinha, que nós consumimos todos os dias, é um mineral. O diamante, a substância mais dura que encontramos no planeta. Nós temos o petróleo também. A partir do petróleo nós produzimos a gasolina, o querosene, o óleo diesel. O gás nós utilizamos na nossa cozinha. São exemplos de minerais que não são metálicos, entre vários outros. Continuando com o nosso assunto, vamos falar agora sobre o relevo. O que seria o relevo? O relevo são as formas da superfície. Quando nós fazemos uma viagem de carro, de ônibus, pela janela nós observamos um desenho diferente da superfície. Você vê que ele vai se alterando, ele sobe, ele desce, ele vai se modificando. Esse desenho, essas formas da superfície, nós chamamos de relevo. Qual é a origem do relevo? De onde ele vem? Nós podemos dizer que ele tem dois agentes que o criam, que o transformam, que são os agentes internos e os externos. Os agentes internos são esses que nós estudamos na videoaula 1. São os movimentos das placas tectônicas, as atividades vulcânicas, os vulcões, os terremotos. Esses agentes que têm uma força absurda, uma força descomunal, que vem do interior do nosso planeta, são os agentes internos que vão transformar as formas da superfície. E nós temos os agentes externos, também chamados exógenos. Agentes internos, endógenos. Agentes externos, exógenos. Esses agentes internos são aqueles que vão, ao longo de milhares de anos, vão destruindo, desgastando essas formas do relevo. São o vento, a chuva, o sol, o calor, o frio, o gelo que congela, se expande quando derrete e fica ali o espaço quebrado, rachado na rocha. Você tem os organismos vivos, como raízes de plantas, bactérias, insetos, até nós, seres humanos, que cavamos e vamos alterando essa superfície. Então, agentes internos são aqueles que criam, que têm força absurda, como terremotos, movimento das placas, vulcões. Já os agentes externos, eles vão lentamente desgastando a superfície ao longo dos anos. O vento, a chuva, organismos vivos, o calor, o sol, a chuva. Vamos agora às formas do relevo continental. Esse relevo ele vai se dividir em várias formas diferentes. Primeiro que nós vamos ver são as montanhas. As montanhas eles são as formas mais elevadas do nosso planeta. São as serras, as cordilheiras, os maciços. São aquelas formas mais íngremes, com maior altitude no nosso planeta. Depois nós temos os planaltos. Os planaltos são as superfícies mais ou menos planas. Apesar de serem de grande altitude, serem muito altas, elas têm o seu topo levemente ondulados, planos, como vocês podem observar aí nessa segunda figura. São áreas altas, com grandes altitudes, mas o topo ele é achatado, diferente das montanhas que tem o topo pontiagudo, íngreme. Nós temos também as planícies, que são formas planas, pouco inclinadas, levemente onduladas, São áreas
com grande deposição de sedimentos. Aqui você não vai encontrar áreas elevadas. Nós temos as depressões, que são as áreas mais baixas do relevo. Então você tem áreas com altitude de um lado, altitude do outro, e no meio você tem essa depressão, essa área mais baixa. A depressão ela pode ser de dois tipos, relativas e absolutas. As relativas elas ficam acima do nível do mar, e as absolutas elas ficam abaixo do nível do mar. Prestem atenção aí nessa figura de baixo. Você tem na sua extremidade o que seria uma praia. E aí você começa a ter as formas do relevo. Perceba que tem uma linha tracejada seguindo da praia, atravessando toda a figura. Essa linha seria o nível do mar. Então, quando você tem uma área mais baixa em relação ao que está ao seu lado, mas está acima dessa linha tracejada, acima do nível do mar, você tem aí uma depressão relativa. E quando você tem uma área baixa em relação ao que está ao seu entorno, abaixo dessa linha do nível do mar, aí você tem uma depressão absoluta. Nós temos também as formas do relevo oceânico. À medida que o continente ele fica submerso abaixo da água do oceano, mas ali você tem a continuação da placa, você tem ali a continuação da crosta. E você vai ter formas do relevo do mesmo jeito que nós temos na superfície, só que vai receber outros nomes. Você tem a placa continental, você tem o talude continental, a planície abissal, a fossa abissal, cordilheira oceânica. São formas da superfície iguais ao que nós temos acima do mar, só que está abaixo do nível do mar, certo? Então você tem a primeira forma aí do relevo oceânico, é a plataforma continental. Essa forma do relevo é a continuidade da margem continental submersa. Então você tem o que vem do continente e ele adentra abaixo do nível do mar. Essa é a primeira forma, a plataforma continental. Depois você tem o talude continental, que é a inclinação em direção ao fundo do mar. Você tem uma quebra no relevo, descendo a grandes profundidades. Você tem a planície abissal, que são as áreas mais profundas que nós temos no nosso planeta, indo de 4.600 até 5.500 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Essas planícies abissais são tão profundas que o ser humano ele não consegue chegar lá. A pressão é tão grande que a gente seria esmagado. Nem o submarino consegue chegar ao fundo dessas planícies abissais, seria esmagado. Então são áreas onde o ser humano não conhece. Nós temos as fossas abissais, que também são depressões extremamente profundas, as mais profundas, juntamente com a planície abissal, e a cordilheira oceânica, que são formadas pelo movimento das placas. Possui grande atividade tectônica nessa região, certo? Então nós encerramos aqui nossa segunda videoaula. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Então nessa segunda atividade, mantém a mesma coisa, vocês vão copiar o cabeçalho, não esqueçam de colocar a turma e o seu nome. A primeira questão, vocês vão realizar uma pesquisa descrevendo o que é o círculo de fogo e os danos sofridos nessa região para a sociedade e a economia, ou seja, os países que se localizam na região do círculo de fogo, como eles são afetados por estarem ali. Questão número 2, explique como se originam os terremotos. Questão número 3, com base na segunda videoaula, cite os 3 tipos de rocha existentes e explique sua formação. Além de você citar os 3 tipos, você tem que explicar a formação dessas rochas. 4. Realize uma pesquisa na internet e escreva os 3 nomes de rochas de cada grupo. Então vocês vão pesquisar, vão buscar cada grupo de rocha, sedimentar, metamórfica,
magmática e vão encontrar e colocar o nome de 3 rochas de cada um desses grupos. E a questão número 5, realize um estudo online, ou seja, na internet, e cite as principais formas do relevo brasileiro, certo? Então vocês vão procurar do relevo do Brasil. É isso aí, gente. Uma boa sorte e até a nossa próxima videoaula.